Podemos ler em Isaías 57, versículos 14 e 15, uma mensagem de paz para os arrependidos. Diz a palavra: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nosso tema de hoje é as moradas de Deus. O orgulho, queridos ouvintes, quando associado à religião, é pior do que o orgulho e a vaidade do mundo. Esse tipo de orgulho espiritual nega a piedade, que é o coração da verdadeira religião ensinada por Jesus. Jesus disse em Mateus 5,3 que o reino de Deus é dos humildes de espírito, isto é, daqueles que reconhecem sua carência de Deus. Depende do seu perdão e misericórdia, que sem Deus está desesperadamente perdido. Isaías nos convida a refletir sobre a vida espiritual, nos desafia a nos esvaziar, com corações contritos e quebrantados, de forma que Deus reine plenamente em nosso ser, transformando a nossa história. Um novo caminho. Um dos propósitos do livro do profeta Isaías é estabelecer a adoração do Senhor em justiça e verdade entre o povo escolhido, a raça escolhida, da qual nós somos descendentes espiritualmente falando. Isaías pregava com convicção inabalável e coração ardente. Falava para uma nação dividida, irmãos em guerra que acabavam cativos na Babilônia. Sua voz profética, em meio a uma profunda crise social, política e espiritual de um povo que se afastava de Deus. Isaías clamava pelo resgate da fé em Deus, pelo quebrantamento e retorno à verdadeira adoração. A situação da igreja no Brasil e em grande parte do mundo parece semelhante nos nossos dias, vivendo num mundo egoísta, angustiado e violento, num mundo onde grande parte dos cristãos estão alienados e egoístas. Em sua maioria, os cristãos têm sido mornos, relaxados e irreverentes diante de Deus, que é santo, e nos chama para a santidade. Afirma-se que cerca de 60 igrejas fecham as portas por dia na maior nação evangélica do mundo, nos Estados Unidos, terra de uma constituição libertária que tem sido exemplo para o planeta. Enquanto isso, Deus opera maravilhosamente num país oprimido pela ditadura comunista, a China, onde a Igreja de Cristo mais cresce no mundo, atingindo atualmente mais de 350 milhões de pessoas. Tão grande é a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre aquele povo oprimido por um regime totalitário. Certo escritor disse que a superficialidade é a praga do nosso tempo. Isso vale também para a nossa geração, interesseira e egoísta, onde as religiões que prometem bênçãos e prosperidade são as que mais crescem. Oferecem o reino de Deus aqui na terra, mas não pregam sobre a confissão e a necessidade de arrependimento. Quente ou frio, a
palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os mornos Deus quer vomitar de sua boca. Nós lemos lá em Malaquias 4:5: Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Em Hebreus 10:20, nós vemos o desafio do escritor, inspirado por Deus. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus é o único caminho para sair da escravidão do pecado para a liberdade que só ele pode nos oferecer. Nós temos em Cristo Jesus o único caminho para a verdadeira vida espiritual e para a garantia plena da salvação da nossa alma eterna. O caráter de Deus e a miséria humana. Deus é amor, santo, perfeito, justo, não tem princípio nem fim. Quando Moisés estava diante de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra na sua época, ele disse: Eu sou, me mandou. Como, pois, podemos nos aproximar do Todo-Poderoso? Diante dessa verdade, da majestade de Deus, o maior missionário que o mundo conheceu lamentou, dizendo: Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só a partir do momento em que nós reconhecemos nosso estado de miséria espiritual é que nós podemos nos quebrantar e realmente caminhar em direção à santidade que Deus requer daqueles que Ele chama das trevas para a sua maravilhosa luz. As moradas de Deus. Lemos em Isaías: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Como nos aproximar de Deus se somos pó, se a nossa justiça é como trapos de imundície? Se Deus não tivesse vindo até nós em Cristo Jesus, nunca poderíamos almejar ou anelar comunhão com Ele. Mas Cristo abriu um novo e vivo caminho, por isso podemos exclamar: Aleluia, Senhor! Vemos, queridos irmãos, queridos ouvintes, a diferença entre alguém contrito e abatido de coração e o religioso da parábola de Jesus, um fariseu que orava dizendo assim: posto de pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Lucas 18, 11 e 12. Ao lado daquele religioso estava um publicano, um cobrador de impostos. Jesus diz que, estando de pé, longe, aquele homem não ousava levantar os olhos para o céu, mas de cabeça baixa batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Nós lemos, queridos irmãos, em Salmos 51, versículo 1 e o versículo 17. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus nos deixa um desafio radical. Diz o Senhor: habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos contritos, para trazer vida e vida em abundância. Lemos também Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarás vós, e qual o lugar do meu repouso? Jesus vive no coração de todo crente. Porém, será que repousa num lugar limpo, espaçoso? Você se alegra em ter Jesus como hóspede em seu coração? Ou o recebe, mas nunca tem tempo de conversar com ele, se alegrar e desfrutar da sua presença e do seu amor perfeito? O que tem impedido você de buscar comunhão mais profunda, sincera e quebrantada com o Rei dos Reis? Devemos perguntar: como está a minha vida espiritual? Vivo faminto enquanto Deus, Jesus Cristo, sozinho em meu coração, me aguarda com um banquete? Como muitas vezes somos miseráveis em nosso desprezo a Jesus Cristo. Vamos, pois, irmãos, dia após dia, derramar o nosso coração diante de Deus, rogando misericórdia e quebrantamento. Ele pode vencer toda a resistência de corações endurecidos e nos fazer regressar ao primeiro amor. Uma verdadeira amizade requer intimidade. Vamos, pois, de coração quebrantado e contrito, em arrependimento sincero, ser morada de descanso de Deus, poder partilhar do banquete que Ele oferece àqueles que Ele mesmo escolheu e resgatou. Que Deus nos abençoe.